E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal de YouTube de Marco Mercado Fotografia. Novamente, com nosso convidado especial é o Dr. Bernardo de Gregório, médico psiquiatra e psicoterapeuta junguiano. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite de novo. Sou feliz de ter você de novo acá. Também. Dessa, dessa vez a gente vai falar sobre as redes sociais, a dependência e excesso. Anteriormente a gente falou muito sobre a relação de imagem de uma maneira positiva para nós. Mas quando que isso já vira um excesso, e isso que a gente vai falar nesse podcast, né? Me fala, quando o uso das redes sociais vira um excesso ou até uma dependência? Olha, como das outras vezes eu falei mais ou menos parecido, é um critério da psiquiatria que qualquer coisa que não seja uma doença propriamente dita, ela deixa de estar no parâmetro do normal e entra para uma coisa patológica, um distúrbio, quando atrapalha a vida da própria pessoa ou dos outros. Então, o critério é sempre esse aí. Então, a partir do momento que ela usa as redes sociais de uma forma que não cause prejuízo, ótimo, não tem problema. Aliás, todo mundo usa, aliás, estamos na rede social. Então, tá. Agora, tem pessoas que começam a ter um uso muitas horas seguidas e deixam de fazer outras coisas para ficar na rede social o tempo todo. Então, deixa de estudar, deixa de trabalhar. E aí vai ficando cada vez mais grave, né, a situação, até conseguir a pessoa não fazer outra coisa, aí já chega no nível de dependência. Tem que estar ligado, tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Medo de se sentir por fora, seria mais ou menos isso que você fala, tentando traduzir em inglês, medo de se sentir por fora. A pessoa acha, entrou uma mensagem e eu não vi. Tem um post novo e eu não fiquei sabendo. Está acontecendo alguma coisa, então eu tenho que estar checando, né? E aquelas pessoas que ficam eternamente assim, né? Passando. E fica viciante mesmo. E mesmo que é uma coisa ali que não interessa, mas qual que é o próximo, né? Mas qual que é o próximo? Mas tem mais um meme, mas tem, fulano postou um story. O que tá acontecendo, né? Marco Mercado tá com uma entrevista nova. Eu tenho que ver. Ou até quando a gente posta algo novo, não fica dando uma olhada cada vez no celular, vendo, quanto like ganhei, quem mais comentou. Isso, esse outro lado também. Quando você posta, aí você quer uma resposta, né? Será que as pessoas viram? Meu Deus, ninguém tá gostando, ninguém tá vendo, ninguém nem curtiu, ninguém deu like. Aí fica a dependência mesmo, porque se você deixa o telefone ali do lado, ou se acaba a bateria, ou se você está num lugar onde não tem sinal, as pessoas entram quase que síndrome de abstinência mesmo, como se fosse uma dependência química. A mim já me aconteceu uma vez. Já? Não assim, né? Mas foi um sítio que não tinha sinal. E estávamos em um grupo de amigos, e o engraçado era que não tinha sinal, e só tinha sinal, acho que num ponto, sei lá, por lá. Estávamos todos com o celular assim, cadê o sinal? Porque era um final de semana sem nenhuma rede. Que horror, um final de semana inteiro. É horrível. Né? O natural seria como que a gente vai postar as fotos que tirou no Não sítio? precisa, posta depois. O natural seria, não tem sinal. Se você quiser fazer fotos, use depois, quando você estiver em outro lugar, posta se quiser. Às vezes, lembra que tem às vezes que as redes caem, tipo o WhatsApp teve alguma coisa, e aí uma euforia a nível mundial, assim, nossa, o WhatsApp, o Instagram parou. Né? Então, é verdade, a gente já virou dependente mesmo. E é uma dependência comparável com a dependência química, né? A pessoa entra em síndrome de abstinência. As sequelas mesmo. é como se fosse, quando você deixa, é como se você esteja em abstinência de psicotrópico. Exatamente isso. A pessoa realmente passa mal porque não consegue ver, meu Deus, eu não vou ver, não vou ver uma mensagem nova. Então, normalmente, fica até de noite com o negócio lá, apitando. Uma mensagem nova, não consegue às vezes dormir. Como atrapalhar o sono, né? Muito. Porque meu celular sempre tá... Eu sou de amar o celular, mas sempre tem silêncio. Então, tipo, não atrapalha no meu sono. Agora, sou meio cinéfilo, estudo cinema, então aí, às vezes, as séries que me têm ficado até a tarde acordado, né? Bom, se você considera série também dá pra, porque não é bem rede social, mas dá pra colocar aí também, porque tem gente que diz, maratona uma, a gente já só maratona. Só mais um, quando você vê, você tá a noite inteira acordado assistindo série, o sol já nasceu, aí atrapalha o seu trabalho no dia seguinte. Também tem esse negócio aí também. Se você pensar em série como
incluído aí no seu tema de rede social. Por que você acha que se dá essa adição nas redes sociais? O que acontece... São várias causas, na Sim. verdade. Do ponto de vista neurofisiológico, da neurociência, como eu estava falando, parece com uma dependência a uma substância química. E, na verdade, não é uma substância química que a pessoa usa externa, mas é uma substância... Uno desenvolve e... O próprio cérebro pensa no libera. cérebro. Então, basicamente, é uma dependência por dopamina, que é um neurotransmissor, que eu já tinha explicado das outras vezes, mas para quem não viu, os neurônios se comunicam através de substâncias químicas. Não é uma rede elétrica, né? Mas entre um neurônio e o outro você precisa de um mediador químico, e isso se chama neurotransmissor. Sim. A dopamina é um neurotransmissor e ela é responsável por todas as dependências. Sempre tem a dopamina envolvida, porque ela está envolvida em impulsos primitivos e De satisfação, né? mecanismo de recompensa, que a gente fala, sim. mecanismo de recompensa. Então, existem drogas que liberam dopamina e existem coisas que não são drogas, não são substâncias químicas, que liberam dopamina igual, né? Então, a ideia de recompensa, por exemplo, você vai num cassino, você pode, vamos supor, postar o número na roleta, você pode ganhar ou perder. Quando você perde, você tem uma sensação de frustração. E aí você fala, não, mas vamos tentar de novo. Se você se perdesse sempre, você ia lá tentar algumas vezes, ia cansar e ir embora. Mas o que acontece é que às vezes você ganha. Então agora eu tô com sorte, leí, né? que o mais aditivo é a dúvida. Essa Exatamente. dúvida de você ganhar ou perder. Exatamente. Nem tanto no momento, porque o momento que você ganha é um pico só, né? Mas no momento que você está nessa certidumbre, são picos constantes que você está aí Liberando dopamina. Que por é mais Skinner, né? Você faz a experiência com o ratinho, então você tem o ratinho e uma barra lá dentro da gaiolinha do ratinho. Se ele aperta aquela barra, ele vai receber um choque elétrico. E aí, então, ele nunca mais chega Sim. perto da barra, né? Chama condicionamento negativo. Sim. Se ele, outro ratinho, outra gaiola, se ele aperta a barra, ele ganha leite condensado. O camundongo adora leite condensado. E aí ele gosta, aí ele aperta. Eu sou meio ratinho com queixo. Aí ele aperta de novo, só que chega uma hora que ele fica entupido de leite condensado e não vai querer mais. Então ele aperta às vezes e é bom. Isso é condicionamento positivo. O que você está falando é condicionamento Às intermitente. vezes aparece não. Às vezes ele leva choque. Sim, Às vezes não acontece nada. Às vezes ele ganha leite condensado. Ele fica desesperado e mesmo sabendo que ele pode levar choque, ele continua apertando a essa barriga. parte aditiva, né? Exatamente isso. Então assim, eu vou postar a imagem, será que as pessoas vão dar like ou não? Dessa vez veio bastante. Não, dessa vez veio pouco. Não, mas se eu puser outra imagem. E a própria... Então, aí você vai criando novas imagens, novo conteúdo, porque você não sabe se essa vai dar certo ou não. O pior que eu já percebi, a própria rede social fala, olha, seu último stories teve não sei quantos likes, aí você quer criar um outro parecido? Ou então ele fala, olha, essa foto é boa para você criar, não sei o Instagram vê, eu viajei a Chile faz pouco, aí ele fez um reel de todas as minhas postagens, ele monta, né? Ele já monta sugere, e sugere para você postar. Então eles ficam alimentando, entendeu? Eles ficam alimentando. Então eu falei que são duas coisas. Uma é a dopamina. A dopamina, ela vai aparecer com esse mecanismo de recompensa. Olha que legal, que bonitinho que você é. Muito bem, parabéns. Então quando aparece o like, quando aparece... Ou certos sons... Sabe quando faz plim, 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 coisas que fazem plim e acende luzinha e pisca? Como você falou, a parte dos jogos, né? Tem de propósito essa parte de som, porque é psicologia do sonido, exatamente, né? Como também e psicologia dos cores e tudo, todos, né? os cassinos tem um monte de luzinha que pisca e faz... Mesmo videogame, faz plim, 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 acende luzinha, né? Quer dizer, então dá para incluir nessa dependência aí também videogames, que agora também fazem nosso online. entorno está feito para nos virar aditivos a tudo. E depois reclamam que todo mundo é adicto, né? Mas é tudo... Mas para isso temos os psiquiatras fazendo cuidando da gente. E eu, como estava dizendo, tem também um outro lado. É endorfina, né? Que é o lado da endorfina, que também é liberado lá dentro. Óbvio, você na parte intestinal, que você... Na parte... Não, cerebral. Sim? Você está confundindo com serotonina. Serotonina, que eu estou confundindo. Eu estou falando endorfina. A endorfina, ela é liberada de uma maneira muito legal e cria também uma dependência química muito boa. Que é a parte da alegria, né? Atividade física.
Tínhamos Quando conversado você sobre faz isso, né? atividade Quando a gente falou sobre depressão, estresse, que o melhor era fazer esporte, atividade física para física, liberar. que não é para ser exageradíssima e também não pode ser pouco. Tem que ser no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 1 hora cada vez, com aquecimento, alongamento no final. Agora, se começa a exagerar também, você pode criar também uma dependência. Agora, Sim. quando ela é positiva, é quando é isso que eu falei, no mínimo 3 vezes por semana, aí libera endorfina. E a endorfina, ela é um opioide que o próprio cérebro produz. Então, é relacionado com a molécula do ópio, tem a ver... Os opioides são codeína, tramalina, aí tem a oxicodona, que foi aquele boom nos Estados Unidos, e aí mais forte ainda, morfina e heroína, que é a mais forte de todas. Sim. Então, o cérebro produz algo similar a isso. E, aliás, tem até uma série que fala sobre esse boom da oxicodona, que se chama O Império da Dor, que então tem um fulano lá do marketing que fala como que a gente vai vender essa nova substância, e ele fala, olha, toda a vida humana se baseia em fugir da dor e procurar o prazer. Aí Sim. ele mostra a Que substância. essa substância é estimulada por ambas, né? Isso faz as duas coisas. Faz as duas coisas, Né? exatamente. Então, quando você usa um opioide, você diminui drasticamente todo tipo de dor, inclusive emocional. Tudo fica bom, faz uma sensação de bem-estar. E cria prazer. Então, você foge da dor e cria prazer ao mesmo tempo. Olha que ótimo. Pena que causa uma dependência Tremenda. terrível. Tá. Então, quando você tá lá num jogo, ou numa rede social, ou às vezes num universo paralelo, porque assim, tem muitos joguinhos que se jogam online. Que criam uma vida paralela que alguma vez talvez você quis ter. Isso. E você fica tão viciante que vive essa mais vida da que você vê da Exatamente. tua própria, né? E aí você se anestesia de todos os problemas que acontecem na sua vida, entendeu? Além, então, do reforço dopaminérgico, você tem essa sensação de se livrar das dores e dos problemas da sua vida e criar um mundo lá do jeito que você imaginou que você tem muitas é o pessoas rei, que sei têm um lá. problema de concretizar algo, né, na vida, criar projetos, conseguir as metas que querem, e aí elas podem construir, né? Isso. Então, isso E que tá é ali aditivo, toda né? a ferramenta. Você ainda joga com outras pessoas. Então você passa a adquirir uma nova personalidade. É o rei, é um general que ganha guerra, e é rico, e é isso e aquilo, tudo que você possa imaginar lá. E você cria um mundo paralelo, enquanto a sua vida fica largada aqui, né? Quase Matrix. Coisa Matrix, que você tem uma palestra disso, né, no YouTube? Tenho sim. Você acha que existe uma necessidade de reforço da autoimagem com esse uso das redes sociais? Ah, claro. Porque é o que a gente está falando. A Sim. pessoa vai criar uma autoimagem paralela até, por exemplo, nesses joguinhos de realidade virtual. E criar para si uma imagem que às vezes não corresponde, sabe? Assim, a pessoa coloca coisas lindas, viagens maravilhosas, está sempre feliz, comendo coisas fantásticas e nem sempre corresponde à realidade. Sim. Outro dia eu estava vendo uma piadinha que eles fizeram sobre um restaurante que vendia comidas muito bonitas e ruins, só para você fazer foto. Era uma piada, né? Então ele chegava lá, eu quero uma comida muito bonita, olha, essa é feita de ouro, super linda, mas não coma porque é horroroso. Não, só quero tirar foto para postar na rede social. Mas é porque acontece, né? A pessoa vai no restaurante, a primeira coisa que faz é tirar foto para as redes sociais. Quer dizer, então você está vivendo muito mais para uma imagem inexistente, só existe lá na rede social, do que a sua vida de verdade, né? A sua vida de verdade deixa eu experimentar a comida, e depois tira a foto ou não, né? Mas, não tem que tirar, não tem que postar, tem que não sei o quê. E aí, será que eles viram? Aí vai, é um reforço eterno, né? Fica lá, você... Ainda tem outra coisa, tem a questão do algoritmo, né? Sim, exatamente. A gente já iria falar em uma das perguntas como que as redes sociais em realidade o mercado cria as coisas para nós virar dependentes. O Instagram, o algoritmo, ele já vê mais ou menos quais são tuas tendências e tuus gostos e joga... Não, ele vê muito, não é mais ou menos. Né? Não é muito, é verdade. Muito, não é mais ou menos. É impressionante como você fala sobre um determinado assunto perto do celular, e sempre tem o celular perto.
Ele está desligado, tá bom, mas ali... Desligado, não ali escuta nada. Não é que as pessoas acham que tem uma pessoa escutando. Não tem Não, uma tem pessoa um escutando. lugar... Você tem lá certos programas Sim. que traçam palavras, né? E aí você fala a palavra do mesmo jeito que você fala Bixby, ou, sabe? E ele Sim. consegue, o Google, e ele consegue saber, hello Google, aí abre lá, ó, liga o celular. Tem algumas palavras que ele não liga, mas ele traça aquelas palavras. E aí ele vai, com isso... Não vai bisbilhotar a sua vida, mas ele se orienta para como mandar anúncio para você. Sim. Então é impressionante se você está falando no meio de uma conversa. Aí tem uma vontade de ir para Rio, aí aparece o TES Começa em a aparecer Rio. os TES no Rio de Janeiro. Eu acho que tinha pensado em trocar de carro. Aí aparece uma... Mas em seguida, é impressionante isso. Né? Logo, se você pesquisa, então, no Google, aí acabou. Aí você vai receber anúncio de carro, mesmo já tendo comprado o carro. E continua mandando anúncio. Então, outra coisa que o algoritmo faz é, numa rede social, ele coloca você em contato com pessoas que pensam igual a você. Para criar um sentido de pertença e Isso. você ficar mais ligado nas redes sociais. Aí você tem a mais impressão de que identificado, todo mundo pensa igual a você. Por quê? Porque ele afasta as pessoas que você não curtiu lá, que não entrou em contato, e aproxima as pessoas que você deu like. O objetivo do algoritmo é te manter nas redes sociais o maior tempo possível para te vender coisas, Isso, né? só que para isso eles usam uma autoimagem fictícia. Então você começa a ter uma imagem própria fictícia inserido num mundo que também não existe. Você acha, nossa, todas as pessoas gostam das mesmas coisas que eu, todas as pessoas conhecem os mesmos cantores, seguem as mesmas séries, conhecem os mesmos atores, têm as mesmas tendências políticas, quando na verdade não, você simplesmente está selecionando, o algoritmo seleciona para você como um espelho, na verdade. Você está olhando para o espelho e não para o mundo real. Então a questão da autoimagem começa a ficar extremamente distorcida, né? A imagem fora e a sua própria, e você recebe um feedback distorcido também. E também deve afetar na parte que você intenta ser sempre perfeito para essas redes sociais, porque você também, geralmente nas redes sociais, nós sempre estamos vendo pessoas perfeitas ou comidas perfeitas, porque todo mundo quer aparecer nas redes sociais bem legal, né? A única coisa é que esse perfeito e bem legal muda. É relativo. É relativo de pessoa. Sim. Então, o que acontece é que você acha isso perfeito Porque e bom, e aí a rede social te mostra mais disso. E aí Exato. reforça mais ainda aquela sua ideia de bom e perfeito. Que consequências psicológicas, psiquiátricas e neurológicas podem ser desencadeadas por essa dependência? Bom, como qualquer dependência, essa dependência pode chegar a ser realmente grave, como, por exemplo, ao ponto de necessitar uma internação. Como, por exemplo, com uma dependência química, a pessoa Sim. não consegue parar de jeito nenhum, precisa dar uma desintoxicação e ficar internado algum tempo, porque você não consegue controlar aquilo. Nossa, mas rede social e jogos online também? Sim. Também. Tem pessoas que perdem tudo por jogo. Bom, hoje em dia tem, inclusive, esses jogos de cassino online. Que funcionam com porque dinheiro. aí, no Brasil, Bolívia, que é meu país, é proibido o Aqui jogo, também né? é proibido, Então, cassino. Mas o jogo online o não. jogo online não. E aí funciona como um cassino com dinheiro. Com dinheiro mesmo. Então, bom, se bem que é claro, mesmo quando não é um jogo, você pode pagar para que a sua divulgação, aquela sua foto seja mais divulgada, ou que aquele seu filme Também seja... aí um gasto monetário grande. Tem que ficar pagando lá, porque senão eles põem a sua lá, limitam, só 3 pessoas vão ver e uma vai dar like. E o pior é que você vê essa diferença, porque você a publicação que você paga tem 5.000 likes, a que você não paga tem E é possível 100. comprar likes e comprar seguidores também, que tem um monte de fakes, assim, que você compra. Justamente tínhamos falar em um outro podcast como isso não é significativo comercialmente, né? Porque são seguidores fakes, né? Não são pessoas que te vão atrair. Para autoimagem é fantástico. Sim. Porque você faz de conta que não lembra que são fake e fala, olha, tem não sei quantos milhões de seguidores. Tá, ok. Tá, que não existem, mas você fica se enganando, né? É verdade. Então, o dinheiro entra aí nessas histórias todas, então não só diretamente como no joguinho do cassino, como também nesses outros. Mas eu estava falando da dependência. Então, chega um ponto que a pessoa pode gastar um montão. Então, eu tive 3 pacientes que foram internados por essa questão.
Nossa. Um híbrido, porque junto com a questão do jogo, não sei o que, também tinha dependência química mesmo. Mas os outros dois não, era pura e simplesmente redes sociais e jogos virtuais, né? Uma delas era uma moça que tinha um filho pequeno, que não me lembro direito, mas entre 1 e 2 anos de idade. É uma idade que requer bastante cuidado. Sim. E ela ficava em casa cuidando do filho, o marido trabalhava. E ela parou de cuidar do filho. O marido começou a perceber que, sabe, o menino não comia, o menino estava emagrecendo, ela não trocava as fraldas, essas coisas. A dependência chegou tanto assim. Ela deixava o menino chorando. Aí o pai teve que assumir todas as histórias e ela continuou só no jogo. E era um jogo também que você alimentava com dinheiro. Você colocava mais dinheiro, todo jogo você comprava mais geralmente te limita e você tem que pagar para liberar as outras características do jogo. Ela precisou ser internada. Né? Nossa. E um outro paciente meu, é mais jovem, na época... A internação, ele tinha 17. mais ou menos de quanto tempo para que a pessoa fique... É É, como muito uma- dependente de cada pessoa. Claro, mas é como uma desintoxicação química. Tem que ficar lá pelo menos 15 dias para começo de conversa e Nossa. acaba ficando uns 3 meses, assim, até a pessoa se regularizar. Agora, esse outro que eu estava falando, que era um pouco mais jovem, quando foi internado, tinha 17. Para tirar o celular da mão dele, porque é lógico que vai ser difícil. internado sem o celular, né? Sem celular, sem laptop, sem coisíssima nenhuma. É uma coisa horrorosa, como se você tivesse... Tem que ser contido, inclusive. É como se fosse uma dependência química mesmo. E aí você arranca o celular e a pessoa grita, um horror. Então, quer dizer, e cada vez está sendo mais comum esse tipo de coisa. Então, do ponto de Eu vista me pergunto psiquiátrico... como que é nos jovens agora, porque... E nas crianças também, porque acontece muito que você vai a um restaurante, os pais estão batendo papo, e para que a criança cale a boca ou fique quieta e toma. E o pessoal, as crianças não sabem nem que é brinquedo, só sabem o que é uma tablet, né? Aí a gente tem que ver quais são as consequências, como Futuras, você perguntou, né? neurológicas, psicológicas, psiquiátricas nessa geração que nasceu dentro do tablet, online. No futuro a gente vai saber, né? A outra geração, que eu chamo essa é alfa, né? A geração Z, que seria essa que já está maior, é 100% online, né? Eles estão sempre... Existem relatos de festas, por exemplo, que adolescentes fazem, que eles estão um na frente do outro e se comunicam. Então já não é relatos, porque meu irmão... Pra mim é relato, eu nunca vi. Meu irmão e seus amigos já teve assim? minha mãe que chegou no quarto e eles estavam reunidos todos no WhatsApp conversando entre eles. Quer dizer, o outro está na assim. frente, mas ele prefere mandar mensagem, né? É bem estranho. Então você começa a ver algumas consequências, no mínimo curiosas. Até que ponto isso vai ter grave Eu acho ou não? que isso, no hay que futuro ver a até gente onde vai saber. isso afeta, porque agora que eu estou fazendo cinema na FAAP, eu me impressionei como minha turma, os meninos são muito conectados com o mundo, tem muita facilidade de conexão, qualquer coisa. Ou seja, as redes sociais, como a gente está falando de excessos e coisas negativas, tem muita coisa positiva. Ah, sim. Essa facilidade dos professores já mandaram os livros para lerem, os meninos já pesquisarem, são pessoas que estão muito ligados ao Imagina, conhecimento. no meu caso mesmo, quando eu comecei a estudar e não sei o quê, você tinha que ir numa biblioteca. Você queria pesquisar determinado assunto, você tem que ir na biblioteca, procurar o livro Você na biblioteca. até ter essa vontade de ir para a biblioteca, pode acontecer muitas coisas que Sim. você desiste de ir lá. Sim. Mas agora o professor fala, pá, tá aqui, professor. Aí a gente tinha que muito descobrir se não tinha aqui na biblioteca, onde tinha. Bom, eu estudei na USP, né? Na USP tem uma biblioteca enorme na Faculdade Sim. de Filosofia e Letras e Ciências Sociais. Mas às vezes tem determinados livros que não tinha lá, mas vai ser imenso. Aí tem um programa de computador que chama Dédalo. Dédalo é aquele que inventou o labirinto. Então, com esse programa, a bibliotecária conseguia te dizer, esse livro está aqui ou não, né? Aí você descobria que só tinha em alemão na Alemanha. Aí você tinha que saber a língua, aí você tinha que mandar trazer o livro, aí o livro chegava. Era assim na minha época. Hoje em dia, Só você procura PDF na você internet já, e já na tá o hora, livro. qualquer coisa já está ali. Então, já se está numa aconteceu língua isso. que você não fala, O traduz professor na fala, hora. aqui a bibliografia eu indico, como a gente tem o grupo do WhatsApp, já mandam o livro por PDF na hora, não passa nem E você segundos. escolhe qual língua, né? Na Nem minha época você segundos. tinha que ir lá estudar, né? Estudar inglês, francês, alemão, italiano, senão você não conseguia estudar nada. Então agora já traduz tudo se você quiser. Imagina, você pode até colocar o celular na frente de algo que está escrito em chinês e aparece em português para você ler. Então tem todas Temos muito benefício, muitas coisas facilidades, positivas. muitas facilidades. Mas como bastante coisas positivas, aí esse problema é ficar
paradito se uno não controla. Bom, muito obrigado, Bé, já nosso tempo terminou. Obrigado então, mesmo por ter vindo. E, bom, galera, curta, compartilha, ativa o sininho e para receber as notificações de YouTube e inscreva-se no canal. Um beijo.